Bom, nessa prática aqui, né, vai ser a nossa prática 06. Nós vamos criar um CRUD de MySQL, tá? Eu vou abrir aqui o SQL.log. Eu tenho aqui alguns bancos de dados. Nesse T2T IRP eu possuo uma tabela chamada banco. E essa tabela está devidamente populada, né? Relação de bancos aí do Brasil, tá? Bom, então eu vou abrir o Delphi, vou criar um novo web service, swap server application. Vou criar para rodar mesmo no web app debugger. Vou chamar de CRUD MySQL, tá? Vai ser o nome do meu serviço. Ok. Você quer criar uma interface para o módulo SOAP? Sim, cria a interface. Vou chamar essa interface aí de MySQL. Tá, depois você vai ver que esse MySQL intf, esse MySQL implementation aqui vai ser para uma evolução desse servidor. A princípio eu não vou utilizar essa interface aí, tá? Eu tenho o meu web module com os 3 componentes que nós já conhecemos. Deixa eu salvar logo isso daqui. Web Services, projetos 6, servidor. Muito bem. Bom, o que eu vou colocar aqui nesse projeto do servidor é o seguinte: eu vou criar um data module no servidor. Vou chamar de data module mesmo, ok? Dentro desse data module eu vou colocar os componentes de acesso a dados. Aqui do DB Express, tá? Então vou ter esse SQL Connection, onde o driver vai ser o MySQL, banco de dados T2T IRP, localhost, password root, usuário root. Não quero que apareça isso daí, então deixa eu desmarcar aqui esse login prompt, tá? Eu vou precisar aqui, dentro dessa pasta servidor, da DLL de conexão DB Express para o MySQL, tá? Então deixa eu buscar logo ela aqui dentro desse T2T IRP, que eu sei que existe, essa daqui, ó, DB Express MySQL DLL. Vou copiar logo aqui para dentro, senão nós vamos enfrentar uma exceção. Conectei, a exceção não seria feita aqui, tá? Essa conexão ela daria certo, mas quando nós fôssemos executar lá a aplicação, aí nós teríamos problema. Pronto, depois do SQL Connection eu vou usar uma SQL Query. Vou me conectar ao SQL Connection 1 e aqui no meu código SQL eu vou colocar select all from banco. Já ativei. Depois disso eu vou colocar agora sim de data access um provider, ok? Um dataset provider, e vou apontar esse provider para o SQL Query. Prontinho, né? Está pronto aí o nosso servidor. Perceba que eu não vou colocar código nenhum aqui dentro da interface que eu criei. Tranquilo? Código nenhum. Tá? Tudo vai ser automático, né? Na minha aplicação cliente eu vou me conectar diretamente a esse cara aqui, ó, esse dataset provider.
tá? Vou executar essa aplicação, vou desbloquear. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho desse formulário aqui. Pronto. Se eu vier aqui no browser, já vai aparecer aqui o CRUD MySQL que eu criei, tá? Bom, agora vamos criar a aplicação no lado do cliente, né? File New VCL Forms Application. Vou logo salvar essa aplicação. Pronto. Eu vou colocar aqui dentro dessa aplicação, na aplicação cliente, os seguintes componentes. Olha. Um cliente dataset, um data source, uma DB Grid e um DB Navigator, tá? Para completar, né, eu vou colocar de dentro de Web Services um SOAP Connection, olha aí, ok? Esse cara aqui é o que vai fazer com que tudo dê certo. Colocar esse cara para baixo, esse aqui também. Tá, já vou vincular esse aqui no Data Source 1. Vou vincular a grid também ao Data Source 1. Nossa aplicação servidor vou colocar para rodar. Já está rodando aqui. Data Source 1 vou vincular ao cliente dataset. Ok? Agora vem aqui o segredo. Olha. Em SOAP Connection 1 eu preciso, né, utilizar a propriedade URL. Ok? A URL que eu vou passar vai ser qual dessas aqui, hein? Data Module, app server, MySQL. Essa MySQL não é, né? Porque essa daqui ninguém implementou nada nela, tá? Então vamos clicar nesse WSDL do IAPP Server. Perceba que aqui é que eu tenho o meu provider, né? Então se eu alterar aqui de WSDL para SOAP, eu tenho aí o caminho de execução, tá? Vou copiar, vou colar aqui em URL, tá? E já posso conectar. Ó, já conectei, ele já percebeu que o agente lá é o SOAP 1.2, tranquilo? No meu cliente dataset, aqui em Remote Server, eu vou selecionar o SOAP Connection 1. E agora só falta eu informar quem é o meu provider, dataset provider 1, que está lá no servidor. Conectei e aí está. Ele já visualizou os dados aí da tabela de bancos, tá? Eu vou agora só para completar. Eu poderia aqui testar qual o botão que foi clicado aqui no DB Navigator, e dependendo do botão que foi clicado, eu efetuar aí um Apply Updates, tá? Mas não vou entrar nesse mérito aí não, vou só colocar um botão aqui em cima mesmo. E nesse botão eu vou chamar o cliente dataset 1.apply updates. Tá? Vou executar a aplicação cliente. Nesse momento a aplicação cliente aí, ela está conectada com a aplicação servidora, ok? Veja aqui no banco de dados, por exemplo, que o meu banco, cujo ID é 5, ele não tem código, o código é nulo. Ó, refresh, código do banco 5, nulo. Então aqui no código do banco 5 eu vou colocar 999 e vou clicar aqui no Apply Updates. Vou vir aqui no banco de dados e tá lá, 999. Tranquilo? Então, muito fácil, né? Foi muito fácil fazer isso daqui, tá?
Só que não é a forma melhor de se fazer, né? Imagina que para cada tabela do teu banco de dados você vai ter um provider, né? Então aqui eu tenho dezenas de tabelas, vou ter um provider para cada uma delas e todos os dados já vão descer de uma vez para o meu cliente. Não é por aí, tá? Uma aplicação que trabalha com dados, ela precisa ter uma série de controles, né? Eu não posso descer, se for uma tabela de CEP com 700 mil registros, eu vou descer todos os registros pela rede? Não dá, né? Então, foi para isso, né, que nós já criamos, deixa eu abrir novamente aqui o servidor, foi para isso que nós já criamos lá a interface, ó, tá? É nessa interface aqui que você vai colocar os métodos, ok? Aí você vai colocar o método insere, o método consulta, o método exclui, ok? Desses métodos, quando você for implementar, aí sim você vai utilizar o SQL Connection, pode instanciar uma query, faz as consultas, retorna um objeto lá para o lado do servidor, né? Pode ser um VO que representa a tabela, tá? Retorna para o lado do cliente. Lá do lado do cliente você pega esse objeto e exibe para o teu cliente. Se você retornar uma lista de VOs, pega essa lista de VOs e exibe para o teu cliente na grid. Aí você pode fazer um controle de paginação. Aí o céu é o limite, ok? O importante aqui é como você está consumindo o web service, né? Que foi o nosso objetivo neste exemplo, tá? Mas, se você já conseguir fazer o seguinte como exercício, ó. Você pega aqui, deixa de usar o dataset provider, ok? Cria aqui um método consulta, implementa esse método consulta e nesse método consulta você instancia uma query, tá? Nessa query você desce uma lista de uma array list, é uma array list de strings, tranquilo? Você pega pelo menos o nome do banco, só o nome do banco, e desce esse nome do banco num array de strings. Pronto. Esse array de strings você recebe lá na sua aplicação cliente, tá? E carrega esse array de strings no seu cliente dataset. Pronto, só isso mesmo o exercício, né? Para você já abrir mais a sua mente de como você faria uma aplicação de uma forma mais correta, né? Utilizando o Web Services Console, tá bom?